Olá, chamo-me Dave Bennett e em 1983 era o engenheiro-chefe de um navio de investigação e era um jovem de bronze. E posso dizer honestamente que era assim que eu era. Uma noite estávamos a tentar entrar no porto quando o capitão do porto não nos deixou entrar porque havia 25 pés e 30 pés a arrebentar na parede do mar. Por isso era demasiado perigoso tentar navegar para o porto, por isso estávamos a cerca de 2 milhas da costa. Mas alguns membros da tripulação precisavam de ir para o aeroporto, para o LAX, pelo que decidimos colocar um zodíaco de borracha na água e transportá-los para o porto, porque sabem que essa embarcação aguenta muito e já a utilizamos para recuperar os nossos submarinos. Mas nessa noite tínhamos estado a... Mas o capitão pediu-me que o acompanhasse e o ajudasse a navegar. Colocamos o Zodiac na água e começamos a dirigir-nos para a praia, o que também aconteceu à noite, pelo que a única orientação que tínhamos era a boia do porto e a linha costeira estava iluminada, mas estava tempestuoso, estava mesmo tempestuoso, por isso, sabe, mares de 25 e 30 pés, por isso íamos para o topo de uma ondulação e tentávamos localizar a boia do porto, e depois descíamos e subíamos no topo da ondulação seguinte e fazíamos isso vezes sem conta. Mas passado algum tempo, não conseguíamos encontrar a boia do porto, perdemos-lhe o rasto, por isso decidimos que, na pior das hipóteses, se chegássemos e não fosse o porto, faríamos um desembarque na praia. E fomos um só. Assim que batemos, gritei ao companheiro para nos virar, porque estávamos muito mais seguros para ver, porque estávamos num mau lugar, e assim que ele nos virou, olhei para cima e lá estava a próxima onda, que caiu mesmo em cima de nós. Eu estava na proa a tentar navegar e o resto da malta, que na altura tinha cerca de 5 pessoas no barco, estava atrás de mim. Mas eu fui catapultado para o mar e dei por mim a agarrar-me, porque o barco me empurrou para o fundo e eu estava a ser atirado como uma boneca de trapos. Perdi a orientação total de onde estava a superfície. Por isso tive a presença de espírito, de que sou um mergulhador comercial, e por isso sinto-me muito confortável na água, mas tive a presença de espírito de não tentar nadar, mas de deixar que o colete salva-vidas me levasse até a superfície. E eu estava apenas a tentar proteger-me, e eu estava a ser levado de um lado para o outro. E, eventualmente, como mergulhador comercial, somos treinados para compreender e reconhecer a privação de oxigênio. E por isso, quando comecei a sentir os sintomas iniciais de euforia, tonturas e coisas do gênero, comecei a pensar que o meu seguro de vida estava pago e que a minha mulher devia ser tratada, porque sabia que só podia suster a respiração durante mais algum tempo. Mas a euforia acabou por se apoderar de mim e só respiramos. Falei com outras pessoas que se afogaram e elas disseram a mesma coisa, que é muito instantâneo saírem do corpo e dei por mim nas trevas absolutas, na escuridão absoluta, na negritude absoluta. Parecia o nada, mas que incluía tudo, é difícil de descrever. Mas eu tinha acabado de ter uma morte violenta num mar revolto, e de repente estava num lugar calmo. Sim, estava absolutamente escuro, mas estava calmo, estava tranquilo, estava confortável, o oceano estava muito frio naquela altura e por isso já não estava frio e estava absolutamente, e por isso estou curioso para saber o que se está a passar. Isto é muito diferente de tudo o que já tinha visto na minha formação, mas vi uma luz, vi uma pequena luz e comecei a mover-me em direção a ela. E à medida que me aproximava, essa luz parecia ser milhões sobre milhões, uma quantidade infinita de fragmentos de luz. E todos eles se moviam em como se víssemos um bando de pássaros em migração, e de repente todos eles mudassem de direção ao mesmo tempo. Bem, estes fragmentos de luz dançavam assim, moviam-se e eram multicoloridos, e era muito bonita a luz que emanavam, e à medida que me aproximava, comecei a sentir estas ondas de amor. Parecia que estava a ser abraçada por este caloroso abraço de amor e estava simplesmente admirada com tudo isto.
em direção a esta luz, mas tentei olhar para mim e foi engraçado, porque percebi que não tinha cabeça, não tinha olhos, mas tinha visão, e podia direcionar a minha visão para onde quisesse. E pude ver que estava a fazer a transição para um fragmento de luz para uma destas luzes. E quando nos aproximamos, 3 fragmentos separaram-se e começaram a vir na minha direção e estavam a dar-me as boas-vindas à casa. Não consigo exprimir a admiração e a humildade com que fui recebida por estes 3 seres, porque vim de uma família muito disfuncional, fui atirada de uma família para outra, e a minha mãe biológica, bem tentou, mas ela fez o melhor que pôde, mas eu tinha uma relação muito disfuncional com a família, por isso de repente senti que esta era a minha família. Chamo-lhes a minha família de alma, e eventualmente uma dúzia destes seres de luz começaram a cumprimentar-me e a dar-me as boas-vindas à casa, e foi muito emocionante para mim, mas depois comunicamos, não da forma como comunicamos verbalmente, foi apenas um saber que de repente eu sabia que nos íamos mover mais profundamente na luz, para esta área que era mais como uma esfera, era absolutamente linda, e dentro desta bolha gigante começamos a reviver a minha vida. E quando digo eu, nós, a minha família de alma e eu, estávamos a reviver a minha vida, mas não apenas da minha perspectiva, mas de todas as pessoas com quem alguma vez interagi. Através da sua perspectiva, era como se a minha consciência se tivesse fragmentado nestes múltiplos fluxos de consciência. Wow, talk about mind-blowing. I was just in awe of everything. But then I started paying attention to some of the details, and I noticed that some of the things that my, ego took a lot of pride in, like becoming the chief engineer of a research festival in my mid-20 anos. E eu estava muito orgulhoso disso, mas na revisão da vida não teve muito significado, mas sempre que eu fazia algo com uma conexão sincera ou com intenção amorosa, isso criava algumas das maiores ondas e, portanto, eu era uma espécie de jovem corajoso nesta vida. E minha filosofia era que você corta. A minha filosofia era cortar a tua faixa através da vida. Por isso, de repente, ver a tua vida desta forma era um pouco. E ter a tua família de alma a vivê-la exatamente da mesma forma que eu era um pouco... Não sei, acho que poderia dizer que era uma pena que eles tivessem de ver algumas das partes mais desagradáveis da minha vida, onde eu era apenas cruel, e assim, mas eles não me julgaram, não me apoiaram, e estavam apenas entusiasmados por estarem ali para me amarem e me apoiarem, e para me ajudarem a passar por esta reexperimentação da minha vida. Por isso passamos pela minha vida, e depois chegamos a esta área, a este limiar, onde não havia qualquer referência à vida que eu tinha vivido e estava um pouco desorientada. Mas a minha família de alma adorava-me, aplaudiram-me com amor e começamos a descer. Parecia um corredor, enquanto que tudo na revisão da vida era absolutamente claro. Mas assim que passamos esse limiar, foi como olhar para um corredor, e tudo no centro do corredor era claro, mas na periferia, qualquer que fosse o ângulo que quiséssemos tomar, estava um pouco desfocado. E eu interpretei que essa parte desfocada é o nosso livre-arbítrio, que podemos ir por este caminho se quisermos, mas por causa do núcleo que nos demos, mas a forma como lá chegamos é o nosso livre-arbítrio. Por isso podemos fazer curvas para trás e para a frente, e gosto de dizer que podemos espremer o sumo da vida e tirar partido de todas as voltas e reviravoltas. E eles disseram, não é a tua vez, tens de regressar. E eu disse, nem pensar, nem pensar. Eu sei que esse corpo está partido, não tenho vontade de voltar a ele. Era apenas frio para mim, esse corpo parecia frio e a vida é dura, e eu discuti com o que eu considerava ser Deus e disse, tenho uma família que nunca soube que tinha, sinto-me amada como nunca me senti antes, e aquele corpo é simplesmente, não quero voltar para aquele corpo partido. E então, a luz falou mais uma vez com esta voz paternal, amorosa, que disse que tens de regressar, que tens um objetivo e sabes que quando estamos do outro lado, temos esta consciência expansiva. É como eu gosto de dizer,
que estamos ligados a todas as almas que já existiram e a todas as almas que alguma vez existirão, por isso essa enorme consciência coletiva está disponível para nós. Por isso, quando ouvi a palavra propósito da luz, ela ressoou com o meu ser e com a minha essência. E com essa experiência de compreensão, aceitei que era simples, que era eficiente, e assim que aceitei, dei por mim fora do meu corpo, e o meu corpo ainda estava a ser agitado e atirado para mas não estava assim a subir à superfície, mas eventualmente alguns dos destroços do Zodiac, e especificamente a linha da proa, enrolaram-se à volta deste braço, e de repente uma série de ondas bateu e fez saltar o Zodiac, e quando o fez, prendeu a linha à volta do meu braço, deslocou o meu ombro e puxou-me e o cercou para a superfície. Eu estava flutuando a ver isto e, enquanto observava, pensava como é que a enormidade de mim, este ser de luz, ia caber naquele pequeno corpo denso, e por isso estava a ponderar sobre isto, e outro conjunto de ondas começou a bater ou a passar, e quando o fizeram, o meu corpo tinha ficado emaranhado com todos os destroços, e eu fui empurrado contra esses destroços, e as ondas estavam a bater-me, e empurraram alguma da água salgada para cima. E nesse momento foi quando a minha família de alma me deu um empurrão suave, e eu voltei para o meu corpo. Bem, estou a tentar expelir a água salgada, e estou a pensar, uau, porque quando voltamos, estamos metade aqui, metade ali, e estou a tentar lembrar-me o propósito. Sabem, estou a pensar no propósito, e ao mesmo tempo estou a lutar para me manter à superfície. E sabem, os meus instintos de sobrevivência entraram em ação, mas eu estava a tentar, mas não conseguia manter-me à superfície, e mesmo assim sentia que estava metade aqui, metade ali, e tinha alguma dessa consciência expansiva disponível para mim, e de repente soube que sabia que havia. Havia um problema com o meu colete salva-vidas, e quando o abri, era um Mae West da Segunda Guerra Mundial, que parecia uma grande almofada laranja inchada, mas o forro tinha apodrecido a seco e o que restava do forro estava saturado de água salgada, pelo que me estava a pesar, especialmente depois de ter descalçado as botas de biqueira de aço. Mas, de qualquer forma, consegui manter-me à superfície, e os meus companheiros, que estavam no barco comigo, tinham-se agarrado a uma lanterna e andavam à minha procura, graças a Deus, porque eu não conseguia falar muito bem depois de ter respirado toda aquela água salgada. E foi uma noite difícil. Quando chegamos a shore, voltamos. Eu estava com hipotermia, estava em choque, de certeza, mas estava consciente, tudo ao mesmo tempo, parece contraditório, mas era realmente o meu estado de espírito na altura. E encontramos o caminho de volta para o porto e fomos para casa, e eu tentei dizer à minha mulher, na altura a minha primeira mulher, que eu tinha tido esta experiência ou que tinha morrido. A vida uns dos outros todos os dias, e por isso a morte era um assunto tabu. Não era algo de que falássemos, por isso senti que não podia partilhar isto com ninguém, e pensei, uau, o que aconteceu? Mas de repente, depois da experiência, quando olhava para os olhos de alguém, conseguia ver a sua luz, conseguia ver aquele fragmento de luz dentro dela, e isso pareceu-me muito intrusivo. Foi muito difícil para mim, porque eu era outra vez um daqueles jovens arrojados. Estava na tua cara, olhos nos olhos, sabes, quando tínhamos uma conversa, e de repente não conseguia fazer isso porque olhava para os seus olhos e via o seu fragmento de luz, e por isso senti que era invasivo, como se não devesse ter permissão para ver a sua essência, a não ser que me desse permissão, não devia ser capaz de a ver, por isso era difícil olhar as pessoas nos olhos. Quando voltava, e também comecei a ver o que chamava de energias de força vital, sabe? AAS, comecei a ver auras, mas chamei-lhes energias de força vital, porque não sabia o que era, nunca tinha ouvido o termo aura, porque era engenheiro e vivia a minha vida para ver. Por isso não estava sintonizado com muitas coisas. Por isso tudo isto me assustou muito. Queria a minha vida de volta.
não queria ver as auras das palmeiras no sul da Califórnia. E voltamos à costa no dia seguinte e eu conseguia sentir a terra a respirar, e a tempestade estava a diminuir, mas continuava a ser um mar revolto e eu conseguia olhar para lá e sentir a terra a respirar. 3 coisas que eu conseguia aceitar era a revisão da vida e o amor eram tão reais que não me deixavam. Quer dizer, eu queria afastá-lo, queria escondê-lo no fundo da minha mente, em algum lugar, embrulhá-lo com fita adesiva e uma grande e velha ciência que não tocasse e deixá-lo lá, mas a experiência não nos deixa fazer isso, mas realmente assustou-me. A experiência não nos deixa fazer isso, por isso fiquei muito assustada e tentei suprimi-la o mais possível. De quem somos e eu não gostei do que vi, muito do que vi, houve partes de que gostei, mas houve mais partes de que não gostei. Por isso pensei, posso aceitar que sou assim, aqui e agora, e posso trabalhar nisso e ser uma pessoa melhor. Mas a outra parte foi a tolerância. Eu tinha o meu plano, estava envolvida e ia fazer as minhas coisas, mas não tinha tolerância para com as outras pessoas, mas nessa revisão de vida pude ver o quanto as pessoas se cruzam nos nossos caminhos a toda hora e interagimos com tantas pessoas nas nossas vidas, e elas fazem escolhas com as quais podemos não concordar, mas a vida é delas, e as escolhas são delas. E não faz mal, porque eu tenho a minha vida, tenho as minhas escolhas. Por isso, depois desta experiência, pude ser tolerante com as outras pessoas e com as suas escolhas de vida, e também pude ser tolerante com a situação em que me encontro na vida, porque sei que posso trabalhar para mudar, e por isso a aceitação de mim próprio, a tolerância para com os outros e a situação em que me encontro foram muito importantes. E a terceira coisa que aprendi foi que eu era engenheiro e via as coisas a preto e branco, mas tinha acabado de ser empurrado para este mundo de cor. E reconheci que há uma verdade que é uma verdade factual, mas também há uma verdade que é uma verdade pessoal que reside no nosso coração, e sempre que nos deparamos com uma verdade pessoal, o nosso coração ressoa com ela, expande-se com ela e é uma espécie de pista sobre como viver a vida e como fluir através da vida. Por isso essas 3 coisas, a tenda de aceitação e a verdade, ajudaram-me durante cerca de 11 anos e não a partilhei com ninguém durante esses 11 anos, e depois tive uma segunda experiência, e na segunda experiência pude reviver não só tudo na primeira revisão da vida, mas também 11 anos que tinha vivido desde a primeira experiência e vi o quanto mudei realmente. Não pensei que tivesse mudado assim tanto, mas mudei. Na verdade, ao adotar a aceitação, a tolerância e a verdade, e ao trazer isso para minha bombas, para minha vida, mudei drasticamente e por isso essa segunda experiência disse-me para começar a viver de acordo com tudo o que tinha para aceitar, que tinha uma alma familiar e que eles estavam a comunicar comigo, porque outra das dádivas da experiência inicial foi que eu recebia estes conhecimentos. Esta informação vinha ter comigo e eu não sabia de onde vinha, mas como bom engenheiro, testava-a para ver até que ponto era fiável, até que ponto era verdadeira, até que ponto era verídica, e assim descobri que era, sabe? E assim comecei, nesses 11 anos, a sentir-me confortável com estes conhecimentos intuitivos que estava a receber, mas depois da segunda experiência, comecei a ouvir o Espírito de uma forma de comunicação, por isso ouvia, via, tinha visões, tinha conhecimentos incríveis e percebi que eram a minha família de alma a comunicar comigo. E sabe, algumas pessoas chamam-lhes anjos, outras chamam-lhes guias. Eu não me prendo muito a termos, mas eles comunicavam comigo e cada um deles tinha um sabor diferente. E por isso, todos tinham forças diferentes. E coisas desse gênero, por isso tive de aprender a lidar com isso. E tive de aceitar a totalidade destas experiências espirituais depois da segunda experiência. Que foi quando a vida começou a fluir um pouco melhor, porque comecei a viver com o que tentei criar, a que chamei o meu Ministério do Silêncio. Não ia sair por aí a gritar que tinha tido estas experiências, mas podia viver de acordo com o que tinha aprendido, e isso podia ser um ministério tranquilo. E cancro ósseo, que me corroeu 2,5 ossos do tórax,
e a minha coluna vertebral entrou em colapso e o cancro tinha metastizado. Encontraram lesões na minha anca, no meu cérebro, nos meus rins, claro, na minha coluna vertebral e nos meus ossos. E estava a avançar muito rapidamente e eles nem sequer me iam tratar, só me iam receitar uns analgésicos muito fortes, porque com um colapso da coluna era incrivelmente doloroso. Mas, mais uma vez, esta experiência foi quase como uma visão, quando as pessoas vinham dizer-me como eu as tinha afetado na vida, sabem? E isto foi em 2000, por isso agora estamos a falar de 83 e 94, foi a segunda experiência. Agora em 2000 eu tinha tido uma série de experiências espirituais pelo meio, uma vez que comecei a seguir esse caminho, e por isso foi esta experiência que focou realmente a minha intenção espiritual e permitiu-me ser quem eu realmente queria ser, e por isso equilibrei as abordagens holísticas com as tradicionais, e foi-me dado o dom de fazer algum trabalho de cura em mim mesmo, que agora faço para outras pessoas. Agora sou capaz de realmente fazer o trabalho que fui realmente chamado a fazer.